Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje estamos aqui com uma live em dose dupla, né? Pela primeira vez. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Camila. Faço parte da equipe Bem-Estar, que hoje conta com um plano programado e com a estética, onde a gente oferece um atendimento especializado, né, em pós-operatório e complicações pós-cirúrgicas também. Estou aqui também hoje com a minha companheira de trabalho, Stephanie, e com os nossos convidados ilustres, doutora Viviane Borba e Dr. Carlos Costa Júnior. Vamos lá. A gente trouxe um tema bem legal hoje, assim, que eu creio que as dúvidas nunca acabam, né? Que é em relação à lipoaspiração, lipo convencional, lipo a laser, lipo a vaser. A gente sabe que tem muitas técnicas disponíveis hoje, né? E a gente tem bastante dúvida quanto a isso. Então hoje estamos aqui, aproveitem, tá? Para mandar as dúvidas de vocês. Aproveitem essa oportunidade de tirar as dúvidas com os dois aqui hoje. Quem não conseguir acompanhar a live ao vivo, a live vai ficar gravada. E aí a gente posteriormente também responde as dúvidas de vocês, tá bom? Mas compartilha aí, chama a amiga, vamos participar e aproveitar essa oportunidade de mais uma live que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas aí para as pessoas que têm o grande sonho, né, de realizar uma cirurgia plástica. Boa noite, como a Camila já adiantou, né? Meu nome é Stephanie, também faço parte do grupo Bem-Estar e é um prazer estar aqui com vocês hoje para solucionar as dúvidas, né? Juntamente com a presença desses médicos maravilhosos e de referência aqui em Goiânia. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Nós esperamos tirar bastante dúvida aí para vocês aproveitarem essa oportunidade. É isso aí, boa noite a todos, obrigado por acompanhar a gente aí. E vamos começar, né, a tirar algumas dúvidas sobre lipoaspiração. Lipoaspiração eu acho que é um tema fantástico, né, e recheado de dúvidas e questionamentos. Existe muitas mitos, né, sobre a lipoaspiração também. Hoje é a oportunidade da gente conseguir esclarecer esse mundo que é fantástico, esse mundo da cirurgia plástica, um pouquinho da lipoaspiração aí para vocês. Exatamente, tem muito mito e verdade, né? Não só da lipo, mas como o nosso tema hoje é lipo, já vamos começar com uma perguntinha que a gente ouve bastante, que é se a lipoaspiração é uma cirurgia que traz risco, como as outras também. As pessoas têm, hoje em dia, até porque a mídia só mostra o que acontece de ruim, né? Sim. Mas as pessoas ainda têm, os maridos geralmente, né? Tem medo das mulheres morrerem e não voltar mais da cirurgia. Mas explica um pouquinho pra gente em relação a isso, pro pessoal perder um pouco esse medo, né? Legal. Bom, vamos começar, porque a coisa a doutora vai complementando. Bom, a lipoescultura, gente, na verdade, evoluiu muito, né? Ela evoluiu muito com o passar dos anos. Existe muita a questão dos medos de quais são os perigos de uma cirurgia como a lipo. A verdade é que toda cirurgia, gente, independente de qualquer que seja, ela é inerente de possibilidade de intercorrência, né? Mas o que a gente tem que entender é que dentro de uma situação programada, onde a gente solicita exames laboratoriais, exames de imagem, identifica possíveis causas de aumento de risco, né? E essas causas sejam sanadas, a gente mantém a lipo, assim como qualquer outra cirurgia, tá? Dentro de um limiar muito baixo de risco, tá? Existe o grande questionamento também sobre perfurações, né? Relacionado à cirurgia plástica. E o que a gente tem para nós, eu acho que a doutora pode concordar comigo, é que desde que feita por um profissional habilitado, aí nós estamos falando de uma pessoa que estudou para isso, né? Que tem um treinamento adequado, a lipoaspiração ela se torna algo extremamente seguro. Existem tecnologias, que nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, que deixaram ainda mais seguro o procedimento de forma bem tranquila, lógico, desde que a gente respeite os limites que a lipoaspiração pede, né? Que é uma cirurgia assim como outra qualquer. Camila, eu acho importante a gente ressaltar isso, que é uma cirurgia, né?
Então a gente tem que valorizar sim. Eu costumo dizer sempre em consulta que a gente tem que ter medo mesmo, né? As pacientes têm que ter medo de morrer, porque a vida a gente só tem uma. Então a gente tem que valorizar. E como que a gente valoriza isso? Procurando um profissional capacitado, fazendo um pré-operatório bem feito, não escondendo informações do paciente, do médico. Então, muitas vezes a gente vê na mídia só a complicação, a gente não vê qual que é o desfecho final daquilo. E geralmente quando a gente tem uma complicação grave, às vezes com um desfecho ruim, até fatal, geralmente tem alguma informação que foi omitida do médico. Então, assim, é muito importante que essa relação médico-paciente seja estabelecida com muita confiança e com muita transparência. É isso, eu acredito, né, que seja isso o principal passo para você fazer uma cirurgia segura. E dentro disso, é claro que a lipoaspiração é uma cirurgia extremamente segura, com riscos muito baixos de complicação, mas é uma cirurgia. Então, como qualquer outra área da medicina, o risco nunca vai ser zero. Mas a gente tem que aprender a minimizar isso e valorizar, sim, né, o nosso procedimento, a nossa cirurgia, a nossa vida, nós enquanto pacientes também, né, para a gente tomar bastante cuidado e não incorrer em nenhum tipo de complicação assim, mais importante. Isso é verdade. Ainda tem muita gente que tem medo, né? De cirurgia plástica em geral. E a lipo, assim, ainda tem uma grande confusão, né? Em relação à indicação. Quem tem indicação para fazer lipo ou não? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso também. A lipo emagrece? A lipo, né, modela? Qual que é o real intuito da lipoaspiração? Isso é importantíssimo. Acho interessantíssimo a gente tocar nesse assunto. A lipoaspiração ela foi criada para fazer um remodelamento corporal. Então, para gordura localizada. Lipoescultura não foi feita para emagrecimento. A gente costuma sempre dizer, cirurgia plástica não é emagrecedora. A cirurgia emagrecedora é a cirurgia bariátrica. Cirurgia plástica é a cirurgia de contorno corporal. Então, a lipoescultura, ela promove uma redução das gorduras localizadas. Então, a gente melhora o contorno corporal, né, Carlos? Eu acho que é muito importante frisar isso, assim. Isso é um questionamento frequente. Às vezes, tem coisas que a gente tem... Como a doutora falou antes, nós temos que ser muito transparentes quando a gente está tratando de algo tão sério quanto uma cirurgia, né? E tem paciente que acha ruim quando a gente fala dessa forma, né? Que a cirurgia não é feita para emagrecer, né? É modelamento corporal. Emagrecimento é um outro tipo de cirurgia. É lógico, gente, que vai haver perda de medidas, obviamente que nós vamos ter perda de peso, tá? Porque nós estamos tirando um conteúdo que era seu, né? Então vai ter, lógico, depois do edema, depois que toda aquela situação pós-operatória imediata se passar, a gente vai ter perda, mas não é o objetivo principal. É isso que tem que ter em mente. A lipo não tem esse objetivo. Se a paciente vem ao meu consultório e fala, doutor, eu quero emagrecer, eu preciso de uma lipo para emagrecer, a indicação está errada. E aí a gente entra num outro ponto muito importante, que é a segurança do procedimento, né? Existe um limite confiável até onde eu posso ir para que eu traga um bem-estar para minha paciente do ponto de vista estético, mas para que eu não minimize, né, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de vida, né, de saber que ela vai sair, vai estar bem, né, com uma segurança dentro do processo de aspiração em relação a sangue, perda sanguínea, perda de líquidos e tudo mais. Então tem que se ter essa noção, né, para que a gente possa caminhar com a maior segurança. Faz parte do processo de cirurgia segura. A gente, então, essa questão ainda dentro da questão do emagrecimento, a gente vê que no nosso dia a dia mesmo, as pacientes às vezes vai numa consulta e o médico pede para ela emagrecer. Emagrece 5 quilos, emagrece 7 quilos. Por que é essa indicação, né? Aí outros também já tem que engordar 2 quilos. Então, tentar mostrar Vamos tentar esclarecer para as pessoas a respeito dessa diminuição e da aumento. Então, uma das questões é justamente por causa da segurança da cirurgia. Isso. Cirurgia plástica a gente considera como uma cirurgia eletiva, né? Então, assim, é aquela cirurgia que eu posso me programar para fazer. Então, uma cirurgia que você tem que fazer não tendo nenhum problema de saúde.
Então, uma das questões que pode aumentar o risco da cirurgia é o excesso de peso, no caso a obesidade. Então, se o paciente às vezes vem com índice de massa corporal acima de 30, o ideal é que esse paciente perca peso e volte para um índice de massa corporal normal, que não é considerado doença. Então, a obesidade é uma doença que a gente pode controlar, igual a pressão alta, diabetes. Eu não vou operar um paciente hipertenso que não esteja controlado, nem um diabético não controlado. Então, a obesidade seria a mesma coisa. A gente perde para ele perder peso, para a gente controlar um dos fatores de risco para complicações pós-operatórias, né? E outra coisa, sem dúvida nenhuma, é resultado, né, gente? A gente está falando de uma cirurgia estética. Então, a gente está buscando o melhor resultado estético. Então, muitas vezes a gente dá essa orientação para o paciente para que ela perca um pouco de peso, para que ela atinja um peso em que aquele resultado estético da cirurgia dela vai ficar mais favorável. E tanto o paciente quanto o médico ficam mais satisfeitos quanto a cirurgia dá um resultado estético satisfatório, né? Porque até que alcança a expectativa, né? Lógico. Como a doutora falou, né? Existe um limite da quantidade que a gente pode aspirar. E isso é muito interessante porque existem cálculos aproximados para fazer em relação à quantidade de gordura que eu, teoricamente, poderia retirar de uma paciente. Existem cálculos falando de 7% do peso corporal, né, algo em torno disso, mas se confunde um pouco, porque é 7% do peso corporal, mas esse peso corporal, qual a gente está calculando, a gente está calculando dentro de um peso corporal que seria mais próximo do ideal. Como assim? Por exemplo, uma paciente de 1,60 m, né, com 70 quilos, e uma paciente de 1,60 m com 100 quilos, o peso, 7% do peso corporal seria muito diferente. Mas na prática, do ponto de vista de cálculo, é a mesma quantidade que eu posso tirar das duas. Então eu calculo em cima de um peso ideal, ou próximo do peso ideal, para a altura, e não do peso real que ela tem. Essa é a grande diferença. Esse é o cálculo mais seguro a ser feito, e não um cálculo em cima do peso real. Senão, uma paciente de 150 quilos, eu poderia tirar mais gordura, bem mais gordura, do que uma paciente por 70. E não funciona dessa forma, né? Até porque obesidade é uma doença que pode ser tratada e vai aumentar os riscos do pós-operatório. Obviamente, além do resultado estético muito inferior. Então, na hora que a gente pede para a paciente perder um pezinho, é justamente para a gente ganhar o resultado que ela espera, né? E não até por flacidez, né? Uma paciente muito acima do peso, ela vai acabar resultando em um quadro de maior flacidez. Então tem a paciente que brinca, doutor, eu quero que você me limpe até a alma. Eu sempre falo, a alma a gente tem que deixar. Né? A alma tem que ficar aí. Então existe um limite, é uma brincadeira, mas é isso, né? A gente não pode simplesmente a bel da nossa vontade e ir retirando a quantidade de gordura que quiser. É interessante isso que você falou, porque a gente vê muito, né, Stephanie? As pacientes, elas ficam procurando, não, eu quero um médico que limpa muito, que limpa bastante. O fulano não limpa muito, ele limpa bem assim, superficial. Nossa, deixou muita gordura. E a gente vê que não é assim, né? Não é assim, você acha que o médico limpou muito, que o médico limpou pouco, é na hora mesmo. É uma questão da real situação da paciente antes da cirurgia, né? Em relação a sobrepeso e tudo mais, que é muito importante. Às vezes a paciente não conseguiu perder, né, peso antes da cirurgia. Então tem muita coisa aí por trás disso, né? Não é bem assim, um limpa mais, um limpa menos. É legal esclarecer isso, porque as pessoas... Existe uma diferença também, tem muita gente que confunde a gordura com flacidez. Isso é muito comum. Tá. Doutor, eu quero que limpa aqui, que aqui tá me incomodando, é muito comum isso com o braço. Nas E aí costas, tem na parte- região do sutiã. Assim. Parte do sutiã. Doutor, aqui tá muito gordo. Aí você vai avaliar, não é necessariamente apenas gordura, né? Nós temos gordura e uma flacidez de pele. E aí a gente tem que entender que a lipo pura e simples, ela vai retirar gordura. E aí a gente pode gerar um resultado estético pior, se a gente tem uma indicação errada. E a importância da avaliação médica e indicação correta. É verdade. E que nesses casos já entra a questão do uso das tecnologias, né? Que hoje a gente Exato. tem aí, né, isso falando de lipo convencional, agora vamos dar uma entradinha aqui nas lipo Perfeito. com tecnologia, as novidades. Graças a Deus a tecnologia está aí para ajudar. Chegou. Né? Graças a Deus. A gente tem muita opção hoje, né? Assim, são várias técnicas.
e vários nomes também, né? Eu acho que ainda tem uma certa confusão em relação, por exemplo, tem paciente que acha que a lipoaspiração convencional gera mais flacidez, a lipo a laser gera menos, a vibrolipo. Então, assim, queria que vocês falassem um pouquinho a respeito de cada técnica mesmo, e se é mito ou se é verdade. A lipoaspiração convencional, ela realmente gera mais flacidez? Como funciona isso? Se você estiver comparando entre técnicas de lipoaspiração, é importante a gente separar um pouco as técnicas das tecnologias, né? É diferente. Então, vamos lá. Lipoaspiração convencional, que a gente chama, é aquela em que a cânula é conectada diretamente ao aspirador. Então, essa lipo, ela é feita totalmente manual, sem nenhum aparelho para ajudar a quebrar gordura, né? E facilitar o trabalho do cirurgião. Vieram vários aparelhos para facilitar então a nossa vida, diminuir o desgaste físico, aumentar, assim, potencializar o tempo, então a minha cirurgia dura menor tempo, com isso se torna mais seguro para o paciente. Por exemplo, Vibrolipo, Microair, né? O Vaser, que são aparelhos que eles vão tentar quebrar a gordura, cada um com a sua tecnologia, né? O vibra através da vibração da ponta, tem aparelhos ultrassônicos, então cada aparelho vai usar uma tecnologia para ajudar, digamos, a emulsificar a gordura, diluir a gordura que a gente vai aspirar, né? Então diminuir, quebrar a gordurinha para a gente aspirar no aspirador. Essas técnicas, esse tipo de tática cirúrgica, ela visa facilitar, reduzir o tempo, mas ao final a retirada de gordura pode ser a mesma, né? Depende do esforço do cirurgião. Digamos assim, se o cirurgião quiser fazer uma lipo manual e fazer uma lipo maior, vai demorar mais tempo, mas ele vai conseguir atingir o mesmo resultado, teoricamente, do que um vibrolipo, né? Eu, particularmente, eu não acho que vale a pena, porque o desgaste físico e o tempo cirúrgico para o paciente é muito grande. Então, hoje em dia, a gente tem essas tecnologias, devem ser utilizadas até para diminuir o risco, né? Mas em termos de fibrose, não vejo assim diferença, não. Diferente já das tecnologias, que elas vêm associar a técnica da aspiração, que aí seria a lipo laser, o Renuvium, né? Agora o Body Tight, que está chegando aí também na cidade. Então, assim, a gente tem essas tecnologias, elas vêm agregar mais alguma coisa ao resultado da lipoaspiração, que seria o quê? Reduzir justamente essa flacidez que o Carlos falou. Então, a lipoaspiração, eu costumo dizer para as minhas pacientes no consultório, que é como se a gente tirasse o leite do saquinho, né? O leite de saquinho, nós somos um leite de saquinho, a gente tem gordura e o saquinho é a nossa pele. Se eu aspirar, tirar todo o leite e não mexer no saquinho, o saquinho fica flácido, fica molengo, assim, meximento mesmo. A gente também. Então, se a gente tirar muita gordura e não tratar aquela pele, a gente vai ter uma flacidez residual pós-lipo, que era tão frequente. Então, a gente viu aqueles umbiguinhos tristes, né? Então, sim, digamos que sequelas de lipoaspiração, flacidez pós-lipoaspiração, totalmente esperado, algo que a gente já imagina e faz todo sentido, né? Se a gente pensar assim mecanicamente, faz sentido. E ainda bem, né? Graças a Deus, eu costumo brincar, a tecnologia chegou e está ajudando a gente aí. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, de diferença, a lipo laser, ela melhorava a flacidez de pele em torno de 5 a 10%. Então, assim, uma melhora bem pequenininha, mas já pelo menos não piorava a flacidez de pele. E aí o Renuvium chegou, então, com uma proposta totalmente inovadora, com uma melhora de 50 a 60% de uma flacidez estabelecida, uma melhora visual importante, uma melhora tátil importante. E a gente realmente tem observado isso. E esses aparelhos, por tratarem a flacidez, eles têm um estímulo de colágeno. Então, pode sim estar associado a um maior risco de fibrose tardia, né, Carlos? Sim. Acho que é importante a gente diferenciar isso. É interessante isso, porque assim, se fala, inclusive, que a própria lipo convencional, ela gera uma certa retração, e a gente percebe isso em alguns casos, sim, mas não são em todos, né? Porque, gente, a gente tem que entender que cada pele tem uma reserva de colágeno. Uma paciente de 20 anos é diferente de uma paciente de 30, que é totalmente diferente de uma 40 e 50, e por aí vai. Não existe mágica, tá? A tecnologia, ela vem para auxiliar, igual a doutora Viviane falou muito bem. Então, assim, hoje nós temos várias tecnologias, como o uso da radiofrequência, como agora o uso do plasma, né, do jato de plasma, que
que é o caso do aparelho Renuva, que está tão falado, né? O Body Tight é uma radiofrequência por 2 polos. Então tem muita coisa nova no mercado que ela vem para retrair a pele. Nada é 100%. Não existe mágica. Então não adianta a gente achar que a pele extremamente flácida vai ficar sem flacidez alguma. Não é isso. Ele vem para nos auxiliar a diminuir essa flacidez, né? Tem balão que eu encho e quando eu esvazio, ele fica igual ele era. Tem balão que eu encho e quando eu esvazio, ele fica meio flácido. Tem balão que eu encho e eu esvazio, ele fica totalmente caído. Isso depende da elasticidade. A pele é exatamente a mesma coisa, tá? Se a gente estimula essa elasticidade, nós vamos ter uma melhora. O quanto isso vai melhorar vai depender de o que nós estamos estimulando, o quanto de fibra de elastina e colágeno nós temos de reserva. Pacientes com menos peso ou que têm menos aquele efeito sanfona e pacientes mais jovens, obviamente vão ter um resultado ainda maior agregado, né? Mas é natural, né? Um pouquinho de flacidez vai melhorar mais, o paciente com muita flacidez provavelmente vai melhorar menos, mas o importante é que hoje a gente tem a possibilidade das tecnologias para nos auxiliar e dar um resultado melhor para os nossos pacientes. Gente, então lembrando, vocês estão assistindo a live, compartilhem a live, comentem, enviem suas perguntas que daqui a pouquinho a gente para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Em relação às complicações, a gente sabe que isso é evidente que pode acontecer, né? Assim, apesar de ser uma porcentagem mínima, mas tem alguma diferença em relação a uma técnica cirúrgica oferecer mais complicação do que a outra ser mais segura em relação... Explica isso um pouquinho pra gente. Bom, aí é muito particular. Eu, particularmente, eu utilizo uma técnica de lipoaspiração vibratória, né? Para mim, nas minhas mãos, minimiza o risco do meu paciente. Porque eu não preciso fazer tanta força para eu conseguir aspirar, eu emulsifico essa gordura de uma maneira mais tranquila, consequentemente eu tenho segurança na hora de estar fazendo a lipoaspiração sem fazer força. No lipo convencional, por exemplo, onde não se tem a técnica vibratória, eu preciso de um estímulo de força muito maior. E isso, ao meu ver, traz uma segurança diminuída. Mais uma vez, gente, repito, é em minhas mãos, né? Porque isso é uma opinião individual, tá? Não existe como a gente saber qual seria melhor. Para algum cirurgião pode ser que não seja, ou às vezes o estímulo vibratório é algo muito cansativo para o braço, né? E aí ele prefere o estímulo mais convencional. Mas em minhas mãos, para mim, por exemplo, o estímulo vibratório é muito benéfico para uma aspiração mais eficiente, tá? Porque ele quebra a gordura, então eu consigo uma aspiração mais eficiente, com menos força, do ponto de vista de força mesmo do cirurgião, o que gera uma segurança para talvez evitar uma perfuração repentina, alguém pensando em perfuração, que é o que todo mundo tem medo, digamos assim, né? Mas não só isso. Existem intercorrências também, eu não gosto de chamar de complicação, porque intercorrência é algo que acontece sem a gente... Não é culpa. Não existe uma culpa. Por exemplo, a fibrose, né, que a doutora bem falou. Tecnologias que geram maior retração tendem a gerar estímulo de uma coisa que chama fibroblastos, fibropasia. Isso por si só pode causar um pouquinho mais de fibrose, né? Então é importante aí o pós-operatório. Aí entra a questão de uma drenagem bem feita, né? De uma liberação miofacial efetiva para que a gente tenha um resultado satisfatório, mais satisfatório. Mas, mesmo assim, gente, pode fazer tudo certo. Tem gente que vai formar um pouquinho mais de fibrose, tem gente que vai formar menos. Tem. Nós não somos iguais, somos organismos vivos e cada um reage de uma forma a um determinado estímulo, né? Eu acho que as mais comuns a serem faladas são essas, né, doutora? Eu acho importante a gente desmistificar um pouco também esse medo de perfuração. É extremamente raro em mãos habilidosas. Se você for pesquisar, mesmo no CRM, processos em relação à lipoaspiração
relacionado à perfuração, quase nenhum está relacionado com o cirurgião plástico habilitado. Então, assim, extremamente raro nas mãos do cirurgião bem treinado. E eu concordo plenamente com a técnica, né? Nós viemos de uma formação de lipoaspiração convencional, manual, né? A gente faz cirurgia plástica em lipoaspiração manual. E depois na sua vida particular você vai aprendendo que tem coisa melhor e vai melhorando, assim. Definitivamente eu acho que a Vibrolipo facilita muito, melhora muito a qualidade da cirurgia pro cirurgião e com isso para paciente, além do fato do tempo. Eu acho que o tempo é um fator muito importante em cirurgia plástica em termos de risco. Então, eu acredito que diminua sim o número de complicação quando você usa uma tecnologia como o Vibrolipo ou o Microwear, que é o seu. E complicação, as mais comuns, são intercorrências, são complicações simples, seroma, né, hematoma, uma alergia de pele, uma queimadurazinha aqui, né, às vezes alergia do microporo. Hoje estou usando muito tape, então pode ter alergia do tape. Acontece. Né? E são as complicações mais frequentes e menos graves, graças a Deus também, né? As complicações mais graves que são mais temidas, que é a trombose e a embolia pulmonar, que podem ter um desfecho fatal, essas são extremamente raras, né? Salvo engano, em torno de 0,02%, falando em termos de percentual. E a gente também tem métodos de prevenir, claro que não 100%. Mas a gente previne muito bem usando os anticoagulantes, aquela meia branca lá que é horrorosa, calorenta, que as pacientes têm preciso, tá, gente? Mas é super essencial para prevenir essas complicações graves. O anticoagulante também, né? As orientações que a gente passa sempre, hidratação, deambulação, caminhar. Não tem nada melhor que caminhar, gente. O melhor remédio é caminhar, pôr a panturrilha para funcionar. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Não existe um fator único, mas quando você utiliza tudo, você minimiza bastante, assim, os riscos. Antes a orientação, assim, eu vejo que antigamente, assim, falava-se muito no repouso, né? Hoje não, hoje já é caminhar, andar. Esse repouso, ele é relativo, ele é um repouso ativo. Quando a gente fala de repouso hoje, nós estamos falando de... Não ficar deitada lá. Isso. Tem gente que acha que vai fazer ali, porque tá sentindo dor, tem que ficar deitada. Muita gente. Nossa. E isso é maléfico. Isso Totalmente. é maléfico para a recuperação. Isso aumenta a chance de trombose, que é uma complicação grave, né? E que, mesmo a gente fazendo todos os exames, nós não tem como se eximir disso. Então, a nossa parte a gente tem que fazer, né? Então, deambulação precoce hoje já sabe que é uma das principais, se não a principal, né? Medida antitrombótica que se tem, porque a trombose vem, gente, de uma estase, de uma parada do sangue, principalmente em membro inferior. E esse trombo ele pode sair como um êmbolo, e aí vem a tão temida tromboembolismo pulmonar, né? Quando a gente movimenta o membro, a gente está evitando, pelo menos que em parte, tá? Que se forme o trombo naquela localização, tá? Então a gente flui o sangue do membro inferior, diminuindo o risco disso acontecer. Então, tecnologia, medidas corretas, tudo isso vai minimizar. E óbvio que o que está vindo por aí é para trazer cada vez mais conforto, menos intercorrências, né? Eu acho que a maioria dessas que a gente está falando é intercorrência, porque não depende de nós, né? Somente de nós. É uma série de outros fatores. Mas cada vez mais a gente tem controlado isso. Ajuda até mesmo também o sistema linfático, né? Exatamente. A funcionar. Claro. A gente já tem perguntas? Tem? Qual a idade mínima para fazer uma lipo? Pergunta difícil. Gente, na minha opinião, óbvio, né? Você não vai fazer uma lipo para criança, isso é óbvio, não questionável. Mas tudo isso depende de vários fatores. Eu não acho que uma paciente com... Não é toda paciente com menos de 18 que não pode fazer, tá? Existem indicações corretas. Mas sim, o paciente já tem que estar... E isso faz parte da conversa médico-paciente. A paciente tem que estar estruturalmente preparada para isso. E é óbvio que uma paciente mais nova, mais jovem, até psicologicamente, né? Ela às vezes não tem a preparação adequada, 17 anos, para a gente trabalhar. Mas não existe uma idade exata para isso, né? Acho que... Depende muito também da idade da primeira menstruação, né? Que vai, principalmente para mulher, né?
vai definir o fim do crescimento, né? E só depois do fim do crescimento seria ideal a gente fazer alguma abordagem corporal nas pacientes. Então, por isso realmente não existe essa resposta mágica, assim, qualquer idade, mas o ideal é que fosse ali em torno a partir dos 16, né? Depois que já tenha o seu desenvolvimento corporal completo. E a gente fala 16, mas assim, tem paciente que eu vejo 23, 24, 25 anos, que também não está preparado para receber um estímulo como esse, né? Não está preparado para um pós-operatório, né? Que, lógico, tem suas restrições, né? Às vezes acha que vai fazer ali, vai sair, vai... E aí a gente consegue perceber isso durante a conversa e tentando deixar, lógico, tudo de uma forma bem tranquila, para que ela entenda que ela precisa trabalhar esse psicológico também, preparar o corpo para receber uma cirurgia que vai ter, lógico, algumas consequências no pós-operatório imediato, que vai restringir ela de fazer algumas coisas. Com quanto tempo de livro já vejo o resultado? As ansiosas, né? De plantão. O resultado definitivo é diferente de resultado. Eu, particularmente, acredito que o resultado você vê imediatamente. É uma cirurgia que você aspira gordura, melhora o contorno corporal e os resultados são imediatos. Mas é diferente do resultado definitivo. A paciente saiu do centro cirúrgico, ela vai passar por um período de inchaço, que a gente chama de fase inflamatória da resposta ao trauma que é a cirurgia. Então, nessa fase inflamatória, ela vai inchando, e isso disfarça bastante, atrapalha bastante a visualização do resultado. E esse desinchar é lento, gradativo e, mais uma vez, individual, como tudo em cirurgia. Então, depende de um paciente para outro. Eu, particularmente, oriento os pacientes a aguardarem 30 dias para ver o primeiro resultado, 90 dias para ver o segundo resultado e 180 dias para ver o resultado definitivo. Então, com menos de 6 meses, eu, particularmente, não prometo resultado final. Acho que a paciente ainda desincha até 6 meses. Concordo plenamente. E lembrando, né? 180 dias, de 3 meses a 6 meses, tá? É o que geralmente eu falo, depende muito de cada paciente. Isso se você seguir um pós-operatório dentro do que a gente está conversando. Aqui é o uso da malha cirúrgica, tá? Então a gente usar essa malha por um período prolongado, isso é importante. A malha cirúrgica, assim como as talas cirúrgicas pós-operatórias, elas têm uma função, não tá ali só para te apertar, tá bom? Tem uma função de organização, diminuição de edema, organização tecidual, tá? Retração de pele, ajudando também na retração de pele. E óbvio, uma alimentação boa, tá? Porque Por favor. 6 meses, se eu ficar 6 meses comendo besteira, gente, eu vou engordar. Eu vou perder resultado. Então aí eu nunca vou ver o meu resultado, né? Mas é ilusão achar que o resultado vem de imediato, né? É lógico, a gente vê as diferenças. Eu acho que a gente vê de imediato, depois essas diferenças desaparecem, né? E aí nós vamos ver isso de novo, começar a ver o resultado depois de 3 semanas. Eu brinco também que é assim, ó, primeira semana as pacientes me odeiam, segunda semana elas Arrependimento. olham pra mim de uma maneira mais confortável, e na terceira Elas te semana amam. a gente começa só isso, a gente começa a tirar alguns sorrisos, né? Então é tempo e paciência, entende? É muito interessante também essa questão, porque assim, eu até quero já puxar um gancho para fazer uma pergunta. É mito ou verdade? Quando você faz a lipoaspiração naquele local, você não engorda mais? Você não acumula gordura mais nesse local que foi lipado? Como funciona isso? Mais ou menos. Vamos explicar. É um mitinho. É um mitinho, mas ele tem fundamento. A gente, quando é adulto, a gente tem uma quantidade de célula de gordura definida. E a gente não sofre o processo que a gente chama de hiperplasia, que é aumentar o número de células de gordura. Então, quando eu retiro gordura de uma certa área do corpo, eu estou tirando uma quantidade de célula. Essa quantidade retirada, realmente ela não volta. A gente reduziu a quantidade de célula. Porém, se a gente tiver um processo de aumento de peso, assim, as células podem sofrer uma outra alteração que chama hipertrofia, que é inchar, engordar. Então, mesmo as células que restaram, elas podem engordar e aí a gente
Então, assim, eu fiz lipo, voltou tudo. Voltou, mas não foi a célula que voltou, né? Foi você que realmente engordou a célula. Então, por isso que às vezes acontece muito, né? De paciente que faz enxerto de gordura, não sei se vocês já viram, a gente faz enxerto de gordura, tá perfeito. Aí depois a paciente ganha 10, 15 quilos e a bunda fica enorme. Por quê? Porque você aumentou o número de célula de gordura ali. Então, se ela engordar, aquela região vai aumentar mais. Onde ela vai engordar. Isso, então vai chamar mais atenção e vai ocorrer, às vezes, uma certa deformidade em relação à harmonia corporal que a gente deixa na cirurgia. Por isso que a cirurgia, para ela ser definitiva, depende totalmente da colaboração do paciente, no sentido de ter um melhor estilo de vida mesmo, né? Pequenas variações de peso, nesses casos, geram às vezes ganhos de volume em regiões onde não foram lipoaspiradas mesmo. Né? O paciente vai lá e ganha 2, 3 quilos, sei lá, às vezes não aspirou a face. Então realmente pode acontecer da face ganhar um pouquinho mais de peso, ou como a doutora muito bem disse, fiz uma lipoenxertia glútea, né? Aí dá uma aumentada naquela região, mas quando você tem um ganho gradativo e contínuo, é lógico que as regiões também lipoaspiradas, que também possuem ainda células de gordura, que não existe tirar tudo, né? Não tem como, elas vão ganhar em volume, né? Não por hiperplasia, não por formação de novas células, mas por hipertrofia, aumento daquelas células existentes. Basicamente é isso. Tem mais perguntas, gente? Quanto tempo demora para sair os roxos? Os roxos saíram, mas ficaram algumas manchas na pele. É comum? Pode acontecer, gente, infelizmente. Chama hipertrofia pós-inflamatória. Pode acontecer não só com lipo, com qualquer coisa. Por exemplo, os colegas da vascular vão lá tirar varize, né? Vem aplicação. Pode acontecer. Qualquer roxo de hematoma pode acontecer. Até uma pancada. Exatamente. Pode deixar um roxo definitivo. Isso é por causa do hematoma. Então, às vezes a pele não absorve totalmente, gera uma inflamação local e pode manchar. Então, isso é uma orientação que todo paciente lipo tem que ter. Um dos motivos para não tomar sol durante os primeiros 6 meses é esse, para que o sol não manche a pele e você não fique com aquelas manchas fixas. Então, infelizmente, aquelas manchinhas podem acontecer. Os roxos somem, viu? Os roxinhos. Aquele roxo ele some. Ele vai passar por um processo de degradação, aquilo ali nada mais é do que um acúmulo de pigmento, né? Por conta do sangramento residual, de tudo mais. Mas aquilo ali, assim como a gente bate, fica roxo, depois fica verde, depois fica um pouco amarelo, depois desaparece. Esse é o processo natural. Manchinhas na pele, como a doutora falou, infelizmente pode acontecer por um depósito, tá, desses pigmentos, e principalmente se fizer estimulação com luz solar, né, você vai ter a maior probabilidade de acontecer em qualquer tipo de cirurgia, não é só na plástica. Tá? Qual o tempo de repouso? Posso voltar a trabalhar com quantos dias? E aí, gente, repouso, como a gente falou anteriormente, repouso é relativo. Particularmente a lipoaspiração, ela é uma cirurgia que ela não tem nenhuma limitação de movimento. Pelo contrário, quanto mais você conseguir se sentir bem e voltar à mobilidade normal, mais rápido você se recupera. Então, geralmente eu oriento a paciente que depende muito do limiar dela. Então, eu tenho pacientes que com 1 semana estão fazendo aula de spinning. O limiar de dor dela é extremamente alto, ela não sente dor, ela não sente mal-estar, ela não tem por que não voltar às atividades dela. Mas tem gente que vai demorar 2, 3 semanas, né? Muito individual. Não existe número mágico, não existe fórmula de bolo. Pós-operatório, cada um vai ter o seu, e por isso essa relação é tão importante com o seu médico, assim, de dizer como você está, como você se sente, e o médico te dá a contrapartida de o que você pode, o que você deve fazer. Mas de maneira geral, a lipo tem aquela primeira fase de arrependimento, não tem outra palavra, aquela semana que você tem certeza que você vai morrer, né? No meu consultório eu falo para os pacientes, na primeira semana você vai ter certeza que você vai morrer. Na segunda semana, talvez eu não morra. E na terceira semana você teve certeza que você sobreviveu, e aí começa a vir, é igual a obra da prefeitura, os transtornos passam, os benefícios ficam. Então tem que focar lá no futuro.
em torno de 2 a 3 semanas, eu acredito que seja a maioria retome, né, a Perfeito. atividade. É isso aí. Lógico que depende da atividade que você quer fazer, né, gente? Qual que é o seu trabalho? Né? Falar, posso voltar ao trabalho? Se você geralmente tem um trabalho de escritório, né? Fica mais fácil, né? Tem paciente, eu tenho paciente que já operou na sexta, segunda-feira estava trabalhando, né? Mas trabalho ali, às vezes home office, então hoje em dia, com essa questão da pandemia e tudo mais, o home office ficou muito, né? Algo muito evidente. Tem muitas empresas que adotaram isso também, como rotina mesmo, fora da pandemia. Então, às vezes você consegue trabalhar ali depois de um fim de semana, seu limiar de dor é baixo. Você é uma lutadora de boxe aí, você tem que dar uma segurada, né? Esperar um pouquinho mais para você voltar às suas atividades. E limiar de dor, como a doutora falou. Tem gente que sai, não sente nada. Tem gente que fica aí um mês para se recuperar. Né? Tem alguma técnica que diminui a produção de seroma? Bom, Não. assim, o seroma, gente, o que acontece? O seroma é uma formação, é como se fosse um sistema meio que de defesa do corpo, tá? Então, igual, seroma é intercorrência, eu nem considero seroma intercorrência. Pra ser bem sincero, ao meu ver, seroma é algo normal, tá? Toda pele, que tem um descolamento, o corpo, aquele espaço vazio, ele deve ser preenchido. O corpo entende que aquilo precisa ser preenchido, tá? E quando a gente lipa, a gente gera um descolamento. Quando a gente lipa, faz uma abdominoplastia, uma mamoplastia, né? Não só na lipo, você gera um descolamento. Quanto maior esse descolamento, quanto mais desprendido a pele esteja, o corpo tende a produzir um líquido naquela região. Eu acho, meu ponto de vista, se o paciente usa uma malha adequada, que mantém a pele e o tecido descolado mais próximo, né? Usa as talas adequadamente, né? Faz uma boa drenagem linfática, porque a drenagem ela vai retirar, também ajudar nessa limpeza, nessa diminuição desse acúmulo de líquido. Nós podemos ter, sim, menos chance de evoluir com seroma. Mas falar que isso é definitivo, não tem jeito, porque o corpo vai produzir uma quantidade de líquido para preencher aquele espaço vazio, né? Tem gente que absorve espontâneo, tem gente que não, a gente precisa tirar. Algo extremamente tranquilo, corriqueiro, não tem que se apavorar por causa disso, né? A gente pode ficar bem tranquilo. Às vezes dói, incomoda, principalmente quando é na região lombar, né? Os pacientes vêm, nossa, tira esse seroma, tira, a dor sai com a mão, pode produzir novamente, aí tem que ir tirando, até diminuir e acabar. Eu não considero assim uma intercorrência. Eu considero uma alteração natural do processo cirúrgico. E outra coisa que eu acho importante também, que ajuda muito esses pacientes no pós-operatório, é a alimentação adequada, né? Uma boa ingesta de proteína, que às vezes no pós-operatório o paciente não consegue isso só com a alimentação comum. Então, particularmente, a gente costuma suplementar, né? Usar alguns suplementos específicos para melhorar o aporte proteico, e aumentando a proteína a gente diminui um pouco essa formação de líquidos pelo corpo, né, espontaneamente, como o Dr. Carlos falou. Então, assim, pós-operatório a gente tem alguns cuidados que a gente tem e a gente orienta o paciente para reduzir o risco, mas assim, zerar, a gente infelizmente ainda não tem nada não. A compressão é super importante também, né? Nessa A questão. tala. Principalmente na questão da lipo. Vulgarmente falando, é como se tivesse tudo solto ali. Exato. E elas têm essa sensação de que tá tudo solto quando a gente tira, né, o macaquinho. Elas falam, meu Deus do céu, parece que vai desabar tudo. E é muito importante essa questão do uso mesmo da malha e das talas. Sim. E a drenagem Justamente, também, né? exatamente. A manipulação manual é muito importante, né? As técnicas de liberação tecidual profunda ajuda bastante a gente no pós-operatório. Quando faz abdominoplastia, limpa a barriga também? Eita, que pergunta boa, É gente. individual, gente. Tem cirurgião que limpa, tá? Particularmente, eu vou falar por mim, depois fala o seu. Semelhante. Nós temos a mesma escola, né? E como a gente é marido e mulher, pra quem não sabe, tá?
a gente né? trabalha muito junto, então, né, com Tem uma semelhança de tendência pensamento. a pensar semelhante. Não é proibido, tá? Mas a lipoaspiração do retalho, que é essa parte aqui acima do umbigo, ela pode estar ela está mais associada a um risco de sofrimento na cicatriz, né? Vou falar o termo necrose, né? Que é a morte do tecido vivo, né? A morte da pele, com deiscência, abertura de pontos, enfim. Então tem cirurgiões que lipam sim o retalho, acham que vale a pena o risco, acham que não é tão grande assim e tal. Eu, particularmente, na minha prática diária, eu não aspiro a região epigástrica, né? Que é essa região aqui do estômago, essa região mais alta acima do umbigo. A gente aspira na frente, a região lateral, as costas, normal, até mais ou menos a altura assim do início das costelas. Essa parte central, eu oriento as minhas pacientes sempre que eu não lipoaspiro, eu não acho que vale a pena o risco de se ter uma necrose, né? É a minha conduta, eu sempre oriento que eu prefiro que essa paciente faça talvez uma lipo futura, né? Como um refinamento de lipoaspiração posterior, mas aí já sem os riscos de uma necrose abdominal, que é uma complicação extremamente difícil de lidar, tanto para o paciente quanto para o médico. Então é a minha escolha, né? Eu não faço. Eu acho que nesse ponto aí eu sou muito contundente e muito pouco maleável, tá? Exatamente por isso. Nós vamos trocar um risco, nós estamos trocando assim, mas aqui no alto aqui pode ficar um pouquinho mais alto. Pode, principalmente se você estiver mais acima do peso, tá? Quando a gente está, por isso, mais um fator de importância de nós estarmos dentro do peso cirúrgico. Principalmente quando a gente está muito acima do peso, às vezes na região epigástrica pode ficar um pouquinho mais alto. Mas como a doutora falou, uma região epigástrica mais alta, ela pode ser posteriormente lipada para trazer um resultado mais agradável para o paciente. Uma necrose, e aí nem sempre é só de cicatriz, tá? Porque a gente pode ter necroses expansivas maiores, elas têm uma resolução extremamente difícil, traumatizante, né? E prolongada. Uma resolução que aí nós vamos podemos prolongar por meses, né? Para que nós tenhamos uma resposta primeiro funcional, ou seja, de corrigir aquele defeito, para depois, só depois, nós pensarmos numa provável correção estética, tá? Na maneira que for possível, né? Na maneira que evoluir a cicatriz. Então, para mim, isso é uma opinião pessoal mais uma vez, definitivamente não vale a pena, tá? Definitivamente não vale a pena correr esse tipo de risco, que aumenta várias vezes quando a gente faz um lipo, principalmente se for lipo extensa, né? Na região mais anterior do abdômen. Tem muita paciente, até engraçado, que elas falam que é o estômago alto, né? Nossa, eu fiz, mas aqui eu tô achando muito alto. E é justamente por isso, né? Às vezes a paciente está acima do peso, né? Não são todos os médicos que associam a lipoaspiração com a abdominoplastia. Isso aí vai variar muito, né, gente? De médico para médico. Mas aí tá uma explicação interessante para quem acha que ficou com o estômago alto depois do abdômen. Eu já falo antes para o paciente, fala assim, não é por negligência, é por excesso de prudência. Sim. Tá? Eu acho é que o nesses inverso. casos o excesso de cuidado Excesso de cuidado, exatamente. Mais perguntas? Fiz uma abdominoplastia e fiquei com um pouco de flacidez abaixo do umbigo. O correto seria fazer uma mini abdominoplastia ou resolveria com lipo remover? Aí só uma avaliação médica. Não tem como eu te dizer. Tem que pegar. As duas coisas podem ser possíveis, tá bom? E assim, se é abaixo do umbigo, ótimo. Geralmente a gente consegue uma resolução legal, né? Então, assim, consulta seu médico, volta, da maneira que você preferir. As duas podem ser possíveis. Você já fez um abdômen, já tem a cicatriz. Então, se tiver uma flacidez, às vezes é mais vantajoso tirar a pele novamente, né? Fazer uma mini abdominoplastia, mas realmente a resposta definitiva é só em consulta mesmo, no consultório. Gostaria que falasse sobre a lipo masculina. Os valores são diferentes? As técnicas são diferentes? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o que interessa, né? As técnicas, né?
A técnica cirúrgica eu faço um pouco diferente. Até porque a estrutura corporal é diferente, né? Se a gente quer graças a Deus, assim, para nós, eu acho muito legal a lipo masculina e eu acho que vem crescendo a procura, eu acho não, é evidente, nos nossos consultórios, a procura pela lipo por parte do público masculino, que era um público muito reprimido na cirurgia plástica, né? E hoje em dia começa a aparecer cada vez com mais frequência. Eu acho super válido. São técnicas diferentes. A gente tem que dar proeminência para regiões corporais diferentes. O corpo masculino, geralmente, é um corpo mais retilíneo, né? Que tem menos curvas e mais linhas mais retas, linhas mais robustas. E nós temos que respeitar isso se a gente quer manter as mesmas características, né? Tem a possibilidade da lipo de peitoral também, né? Isso é uma possibilidade no público masculino de dar uma definiçãozinha um pouquinho maior no peitoral, ou aquele excesso, né, que a gente tem de gordura na região peitoral para dar uma definição melhor, um acabamento final estético mais favorável. Eu adoro atender homem, são extremamente diretos, assim, é muito bacana. E realmente tem técnicas diferentes, né? Porque o objetivo é diferente. Então a gente tem que respeitar realmente a anatomia, né? De cada paciente e o objetivo. Então, assim, de maneira geral, na lipo masculina, a gente acintura menos, né? A gente não vai fazer uma cintura fina, a menos que seja o desejo daquele paciente, mas de maneira geral não é. Então a gente tem essas linhas mais retas, como o Dr. Carlos falou, e a gente sempre vai tentar alinhar a vontade do paciente com a possibilidade de atingir aquele resultado, né? Usando diferentes técnicas. Só mais uma coisa, nesse ponto, vou defender o público masculino, viu, gente? Não fiquem com raiva de mim, não. Mas é uma característica masculina, para quem deseja, tem medo de fazer, o público masculino tende a se recuperar muito mais rápido. Tá? É algo que... A mulher, ela é desfavorecida em tudo. Não, a mulher, assim, ela suporta mais a dor. Ela suporta mais outros tipos, por exemplo, uma abdominoplastia, geralmente a mulher tem uma recuperação melhor. Tá? Mas na lipo em si, eu ainda não consegui definir o porquê. Isso é experiência de prática. Tá? Eu percebo que o público masculino, ele tem um edema menor no pós-operatório, né? Talvez por uma quantidade proteica maior, né? E ele consegue um metabolismo mais rápido, claro. Geralmente o masculino tem um metabolismo mais rápido, então ele volta às atividades mais precocemente. Então, para o público masculino aí, é interessante essa informação. Até porque também o público masculino é tão sortudo que geralmente as queixas de acúmulo de gordura são em regiões bem limitadas, né? Geralmente é aqui, aqui uma pochetinha e só. Deus favoreceu eles, né? Definitivamente. Os hormônios masculinos são tudo de bom. Quanto tempo após a cirurgia de abdômen e lipo pode voltar às atividades físicas e trabalhos de casa? O abdômen já tem uma limitação maior, tá, pessoal? A abdominoplastia, por causa da aplicatura do músculo, né, o fechamento da diástase e a cicatriz, que é extensa, a paciente muitas vezes vai andar encurvada ali por uns 15 dias. Então, assim, para voltar à atividade física, eu geralmente espero de 3 a 4 semanas para poder voltar à atividade física e voltar ao trabalho, de maneira geral, rotina normal, assim. O abdômen, ele atrasa um pouco, né, a recuperação. Mais perguntas? Não? Em relação, até acho que é uma dúvida que muita gente tem também, porque é muito comum fazer a lipoenxertia, né, junto com a lipoaspiração, principalmente na região glútea. E como que é, mito ou verdade, né, em relação a essa lipoenxertia atrás do músculo? Tem um risco maior? São todos os médicos glúteo? Que fazem? Muito maior. Aí eu vou falar que hoje já se sabe, tem vários estudos mostrando que a lipoenxertia intramuscular, tá? Por nós termos, porque ela não é nem atrás, ela é dentro de um compartimento glúteo, tá? Do glúteo máximo, tá? E ali nós temos
sabidamente algumas vascularizações, tá, calibrosas e que podem carrear células de gordura. E aí elas podem carrear, infelizmente, pode carrear para algum lugar ascendente e chegar, na pior das hipóteses, no pulmão, etc. E aquilo ali obstruir e poder gerar um problema maior e mais grave, né? Então, hoje já se tem isso bem estabelecido. Cada vez menos a gente vê cirurgião colocando gordura intramuscular, isso vem caindo um pouco. Dá um resultado, gente, a gordura intramuscular, ela dá um resultado interessantíssimo, tá? Ela é um resultado muito legal, tá? Mas hoje, essa já é a minha opinião novamente, mas eu acho que vem sendo de cada vez mais cirurgiões é que não compensa. Mas a mesma história de lipar o epigástrico, mas eu acho que aí é até mais evidente, tá? Mais incisiva. Você corre um risco muito grande, né? Que não vale a pena o benefício. Essa é a minha opinião. Aqui a gente tem que sempre pesar, né, gente? A gente está tratando uma questão estética, né? Então, assim, em primeiro lugar está a saúde. E foi já assim, estudos extensos mesmo, os estudos param em fase inicial, pelo número tão aumentado de casos de complicação com embolia quando a gente faz enxertia muscular. Então, realmente, assim, hoje está cada vez mais desencorajando o cirurgião de fazer esse tipo de procedimento. Em relação a essa enxertia muscular, as pessoas acham que diminui a chance de absorção dessa gordura? Mito ou verdade? Na verdade, o plano de colocação da gordura, ele faz com que a gente consiga projetar mais o glúteo e ali já dentro de uma anatomia mais favorável. Então, teoricamente, é mais moldável, é mais fácil o molde do glúteo para o glúteo ficar bonito. Então, esteticamente, ele sobe mais, o glúteo sobe mais, fica mais bonito e tem uma melhor vascularização, né? Os vasos intramusculares dentro do glúteo máximo, os vasos são calibrosos mesmo. Então, tem uma melhor vascularização e isso é muito bom para a pega do enxerto. Então, teoricamente, teria uma melhor pega sim, tá? Então, assim, esteticamente falando, o ideal seria fazer um enxerto intramuscular, né? Como já se fez muito antigamente. Mas em relação à questão de segurança, aí a gente volta e prioriza a segurança em vez de priorizar a questão estética, né? Mas esteticamente o intramuscular ficaria melhor. Fica porque o músculo ele tem uma cápsula em volta dele, falando assim mais, né? E essa cápsula quando a gente malha bastante, o músculo hipertrofia e fica aquele glúteo, né? Aquelas mulheres que malham bastante, ou homens também que malham bastante, fica um glúteo mais redondinho, né? E se você colocar gordura ali, aquela cápsula vai conter aquela gordura naquele local. Diferente de eu colocar ela num tecido que é frouxo, que é o tecido acima da musculatura, que é onde hoje é o mais recomendado a se colocar, né? Aquele tecido é um tecido que a gordura vai espalhar mais. Então você tem que ter um pouquinho mais de parcimônia na colocação. Às vezes o tecido espalha para uma região que está mais flácida, a gordura ela escorre um pouquinho, principalmente quando você avança demais na colocação, ela pode expandir para a lateral em vez de levantar. E o bumbum, eu sempre falo para as pacientes, região mais melindrosa que tem do nosso corpo para modelar. Tem glúteo que aceita 300 ml de gordura, tem glúteo que aceita 1 litro. Tem glúteo que aceita 1 litro, mas só para lateral. Tem glúteo que aceita 200 ml, mas esses 200 ml para frente. Então, e tem glúteo que absorve 10%, tem glúteo que absorve 5%, tem glúteo que absorve 20%, 30%. Então, assim, é uma região complicada e a gente tem que conversar muito isso com o paciente, porque eu acho de todas as regiões a mais difícil você comparar com uma outra. A amiga minha fez, ficou lindo. E elas sempre querem a bunda redonda, em pé, todo mundo quer. Mas infelizmente nem sempre é possível. Às vezes a conformação física mesmo, anatômica da paciente tem um bumbum de coração, tem um bumbum mais quadrado. E a gente não consegue arredondar todo tipo de formato de glúteo e deixar aquele formato perfeito, né? Infelizmente, bem que a gente queria. Mas, então a gente tem que respeitar um pouco e essa conversa é muito importante, por isso que a consulta é muito importante.
A conversa com o médico é muito importante para alinhar a expectativa, que às vezes tem paciente que realmente vem com expectativa acima. Sim. E a enxertia intramuscular, por exemplo, ainda tem essa vantagem, ela tem menos irregularidade. Tá dentro do músculo, você não vai ver as bolinhas de gordura superficial, tem menos irregularidade. E hoje a gente já não tem mais essa, pelo menos não deveria ter, né, essa possibilidade de fazer essa técnica, né? Existe um limite, assim, em relação à quantidade de gordura que pode ser injetada no glúteo? Não existe Não uma existe. quantidade, mas na prática o próprio glúteo tem uma quantidade que ele aceita. É, o Não adianta glúteo você tem pôr que mais e ele sai. A É ele gordura que sai. manda. É o que eu falo. É ele que manda, não tem jeito, é que é ele que manda. Né? Porque você começa a pôr, Sai agora pelo eu tô falando, buraquinho, assim. você coloca, você tirou a cânula, Ele quando volta. ele não aceita mais, ele vai expulsar essa gordura. Essa gordura vai sair no momento que tirar a cânula, ela sai. Eu já gravei para mostrar para o paciente o que aconteceu, tá? Porque acontece, não são todos, né? Claro, e sempre melhora, gente. Sempre melhora. Isso que é importante. Sempre melhora, porque sempre vai pegar. Alguma coisa vai pegar. Tem gente que fica muito melhor, tem gente que melhora, é menorzinho. Às vezes um segundo enxerto, né? É uma opção legal. E uma coisa que confunde muitas pessoas também, elas acham, absorveu tudo. É o inchaço. Porque faz o enxerto, fez a lipo, ela vai inchar. Sim. Então não é que foi tudo absorvido, uma boa parte daquilo era edema, era inchaço. Então assim, eu sempre falo para os pacientes, sempre fica um pouco, não tem como. Você pega a foto do antes, depois compara, sempre fica um pouco, nunca absorveu tudo. Mas no meio desse processo de recuperação, assusta, né? A diferença assusta, principalmente para quem quer, né? Geralmente quem quer um glúteo maior assusta com a absorção. Mas não é só a absorção da gordura, a absorção do próprio processo de inchaço, né? O edema mesmo. O próprio tecido grosso também, isso é uma informação mais técnica, mas eu acho que é legal, porque a gente fala, ele vem por último. Né? Geralmente ele é o último Eu ia tocar nesse assunto. E tem uma lógica nisso, que é o seguinte, primeiro, edema. Quando incha as costas, que a gente lipou, né? Incha diversas outras regiões que fazem com que a delimitação do glúteo, principalmente aquela parte alta, que a mulherada tanto quer que fique um pouquinho mais empinado, ela demora mais a aparecer. Segundo, enxerto. Ela parece que fica empurrada para baixo, assim, né? E a paciente já começa, eu não tô vendo. Depois que ela vai subir. E o enxerto, tecnicamente, eu pego um tecido e coloco em uma outra região, e esse tecido, a priori, ele não tem uma vascularização direta. Né? Não tem um vaso sanguíneo chegando ele ali e mantendo ele vivo. Isso é a diferença técnica, falando em termos muito técnicos, tá? Agora, de enxerto, porque a gente chama na cirurgia plástica de retalho. Por exemplo, o retalho abdominal, que é aquele que a gente puxa. O retalho abdominal, ele tem circulação viva. O enxerto, ele vai criar essa circulação com o tempo. Até o período dele criar, o enxerto, ele sofre, na verdade. Ele vai passar por um processo de sofrimento, porque ele vai ter pouca circulação chegando, poucos nutrientes. Então, ele, além de ser absorvido uma parte, ele vai desidratar. Então, no começo ele desidrata, então a gordura desidrata. Murcha, né? Ela murcha. E aí você perde o resultado. Dali pra frente, lá por volta, eu sempre falo por volta de 3 meses, o enxerto que pegou, ele vai aí sim ter uma neovascularização, ou seja, novos vasos chegando, mantendo aquilo ali vivo, e a gordura vai voltar a hidratar. E quando ela hidrata, o glúteo sobe. E o edema lombar também vai diminuir. E o edema lombar Que atrapalha muito, vai né? A embora. projeção do bumbum. Muito. Tem muita paciente minha, eu creio que da Stephanie também, que pergunta em relação a, depois da lipoenxertia, se elas malharem, se elas vão perder também essa gordura do bumbum, se malhar o glúteo. Elas perguntam muito isso pra gente, em relação à atividade física posteriormente. Se elas vão- Bom, eu acho que só melhora. A minha opinião é essa. Depois que pegou, só melhora. Então malhar, você vai levantar, você vai dar estrutura no bumbum. Então, melhora. você melhora a musculatura, você melhora o resultado estético do glúteo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Então, gente, muito obrigada mais uma vez a presença de todos, as dúvidas, né, a interação. Eu peço que vocês compartilhem essa live, né, para que mais pessoas saibam dessas informações que a gente passou aqui hoje. Então, meu muito obrigada Camila, muito obrigada doutora. Obrigado, Muito obrigada, Camila. doutor. E é isso. Obrigadão, gente. Obrigado pela Obrigada. oportunidade. Obrigada, Espero que gente. vocês tenham gostado. Qualquer coisa vai perguntando pra gente também
seja lá no Instagram das meninas, Exato. tem o nosso Instagram também, é uma rede social onde a ideia é compartilhar conhecimento mesmo, ajudar, independente de qualquer coisa, quem está pensando em operar, quem tem anseios por algum tipo de cirurgia, etc., fiquem à vontade, né? Lembrando que nossa live agora está sendo gravada, né, para o YouTube, no nosso canal, então a gente vai estar divulgando ela nas nossas redes sociais para vocês, né, além de vocês poderem acompanhar aqui no próprio grupo, né, no nosso IGTV e em breve para o nosso canal do YouTube. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutor, doutora. E a gente está com esse projeto de organizar uma live por semana, justamente para trazer, né, esse público que tem sonho de realizar algum procedimento cirúrgico, mas que às vezes tem medo, receio, dúvida, acho que todo mundo tem, né? Até a gente que está no meio, que trabalha com isso, tem muita dúvida. Mas é feito especialmente para vocês, então participem, gente. Aproveitem essa oportunidade. Se vocês não puderem estar presentes ao vivo, a gente está deixando tudo gravado, tá? E é isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente.